Bom dia, boa tarde, boa noite, que nem diz o Freitas Barbieri, né? É um prazer estar mais uma vez aqui no História Podcast, falando, conversando com vocês. Isso para nós nos traz muita felicidade, muito prazer, né? Trazendo informações da nossa comunidade. E a gente queria honrar as pessoas que estão nos ajudando, nos patrocinando o História Podcast, que é tão precioso para nós, que é a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta, trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e terapias manuais. O Super Vale, varejo, atacado é aqui. Sêmen-Plan Genética, IATF, sêmen, corte e leite das maiores centrais do mundo. Cartório do primeiro e segundo ofício da doutora Pamela Barros, Freitas Barbieri, nosso barbeiro de todas as horas, Rurales, compra e venda de imóveis rurais e urbanos, União Farma, a farmácia do Adilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, Academia do Lisandro, a nossa academia, Laboratório de Análises Clínicas Histológicas, o LIB, do nosso amigo Linauer, o Bora Beach, Laborges, lá do Luizinho, Hotel Esplanada, com telefone 6798-122-3282, o Clayton Auto Center, nosso amigo, que trabalha com suspensão, pneu, som e filme, no telefone 981-31-0761. O Paulo Coelho trabalha com rações, proteinado, sal mineral, defensivos para pastagem. Telefone 999-75-84-47. Um grande amigo Paulo Coelho inaugurou aí agora o escritório novo. Parabéns, viu, Paulo? Muita força nessa nova jornada. Bom, hoje nós estamos com um pastor Celino, nosso amigo, conhecemos hoje, mas tenho certeza que vai ser uma bênção. Estamos com o filho dele também aqui, Rafael. Vamos conversar um pouco, explorar um pouco como é que é essa vida do pastor Celino. Obrigado, viu, pastor, por estar aqui junto com a gente. Obrigado, Rafael. Nós que agradecemos. Prazer estar aqui. Sinto-me honrado pelo convite e espero também que seja uma bênção até o final. Vai ser, sem dúvida nenhuma, né? E obrigado aí pelo Leandrinho, que é membro da sua igreja, fez essa ponte com a gente, né? Foi muito legal. Legal. Pastor Celino, o senhor vem de um lar evangélico, católico. Como é que é a origem do senhor? A origem católica, né? Até meus 15 anos eu estava dentro da igreja católica. Com 15 anos já era vice-líder do grupo de jovens da igreja católica Santa e de Virgem, bairro de Vila Toninho, Rio Preto. Que legal. O senhor é de Rio Preto? Rio Preto. Nascido, criado, costumo brincar o seguinte, que eu nasci, criei, fiquei velho e Deus mandou para cá. Boa essa. E como é que veio, pastor, essa mudança, que o senhor foi para essa vertente aí protestante? É uma história um pouco longa, vou tentar contá-la bem resumida. Fica à vontade. E espero não ofender quem está ouvindo, quem vai ouvir, né? Nessa idade, com 15 anos, a gente começou a ajudar o padre a organizar uma quermesse. E com isso também, já lendo um pouquinho de Bíblia para comentar com os amigos, né, do grupo de jovens. E aí eu fui questionar o padre um dia. A gente tinha um acesso a ele. E eu fui questionar o padre sobre alguma coisa que estava escrito na Bíblia. Sobre questão de muita bebida. E, vamos falar assim, a prostituição. Tá. E era um negócio absurdo dentro daquele bairro. A gente promovia quermesse, porém, havia lá os beberrões e bebendo demais, e brigando, e saía no pau mesmo, tinha até facada. Nossa. Isso é muito tempo atrás, né? Então, 15 anos de idade a gente tinha ali. Eu fui falar com o padre sobre isso. E ele disse para mim que outra hora a gente poderia conversar. E aí voltei numa outra hora a conversar com ele outros dias à frente. E aí conversando com ele, ele falou assim para mim: olha, Celino, está na hora de você ir para a igreja dos crentes. Você vai estragar meus jovens aqui, está na hora de você ir para a igreja dos crentes. Porque eu questionava, poxa, se nós temos a Bíblia aqui que diz isso, e nós fazemos ao contrário, sim, como que vai dar certo isso? A gente está vendo os resultados das quermesses, né? Os cofres da igreja enchem, mas as famílias se perdem, né?
E aí ele falou assim, vai para a igreja dos crentes, que aqui não é teu lugar mais não. E eu saí, não fui para lugar nenhum. E fui encontrar Jesus quando eu tinha 29 anos de idade. Mas dos 15 anos até os 29, o senhor continuou na igreja católica? Não. Não, saiu. Saí, definitivamente saí. E aí casei jovem também, né? Com 18 me casei. A minha esposa se converteu quando estava com 25 anos. Uhum. E aí aos 29 eu me converti. E como é que foi esse encontro com Deus, pastor? Posso contar um pouco detalhado assim? Lógico, claro que por não favor. vamos tomar o tempo, se Imagina. fosse para contar todos os detalhes, né, Rafael? A gente quer entender essa história de vida. Tem uma vida inteira e contar a vida inteira é complicado. Eu, com 18 anos, já era pai do meu primeiro filho, Rogério. Eu trabalhava numa empresa que até hoje são amigos meus, os patrão na época, até hoje são meus amigos. Recentemente estive em Rio Preto. Eu estava numa região de Rio Preto, eu falei, poxa, se eu não estiver enganado, um dos meus patrão mora nessa região. Fiz questão de procurá-lo, achei, e pudemos dar um abraço gostoso, bacana. Eu trabalhava com eles nessa época, então saiu umas vagas de emprego numa empresa chamada Primor, Metalúrgica Primor. E eu fui lá concorrer a essa vaga e fui aceito. Então, com 18 anos e pouco, mais ou menos 18 anos e meio, mais ou menos, eu migrei para essa empresa, Primor. E lá eu trabalhei na realidade lá 9 anos. Então, dos 18 aos 27, né? E trabalhei lá naquela empresa. E foi ali que eu desenvolvi o hábito de tomar uma pinguinha para almoçar. Era uma empresa que mexia com instalação comercial, então a gente viajava muito, né? Viajamos aí muitos estados brasileiros, instalando lojas pernambucana, Riachuelo, tem de tudo, e americanas. E nessas idas e vindas, toma um golinho para almoçar, vamos tomar um golinho para almoçar, pinga. E vai tomando um golinho aqui, um golinho ali, e foi desenvolvendo o hábito, né, da bebida alcoólica já, pai de 4 filhos. E minha esposa falava assim, você está bebendo muito. Não, eu paro a hora que eu quiser. E quando eu dei por conta, eu já era um alcoólatra, com 28 anos de idade. Nossa. Eu descobri que era um alcoólatra. Por que eu descobri? Porque eu comecei a ter tremura nas mãos se eu não tomasse uma pinguinha logo cedo. A ponto de trabalhar ainda nessa empresa, que eu estou falando para você, e dentro de Rio Preto havia pontos de venda dos passes de ônibus. Né? E justamente num boteco era esse terminalzinho lá que abria cedo para vender passe e vender cachaça ou pão que a pessoa precisava. Era uma mini mercearia na realidade. E ali eu levava minha garrafa de café para o trabalho, só que eu já colocava só meia garrafa de café, chegava lá no boteco, mandava colocar meia de pinga para tomar pinga com café. Quase que eu levei justa causa por conta disso. Nossa. Então, nessa fase aí, logo em seguida saí dessa empresa e fui trabalhar por conta. Foi onde nasceu o sonho de ser patrão, né? E fomos investindo aos poucos. Porém, alcoólatra. E no dia que a minha esposa me chamou para ir para o culto da igreja, ela falou assim, eu falei, não, se você passar o Natal comigo, com a minha família, porque era bem nessa época, né, de Natal, se você passar o Natal com a minha família, eu vou com você na tua igreja na virada, no culto da virada. Mas a ideia era bem outra. Eu levo para passar o Natal com a minha família, você acha que eu vou para a igreja? Vou nada. Era bem essa malandragem. Aí, deu certo que ela foi comigo no ano novo, então, eu levantei na véspera de ano novo, bem cedo, aquele dia eu me lembro até hoje. Era 7 horas, eu já estava no bar jogando bilhar com a galera lá. Aí chegou um cunhado meu, ajudou a tomar uns gole ali e tal. Logo ele foi embora e eu fiquei no bar o dia inteiro. Não fui para casa aquele dia. Eu vou te contar aqui, espero que você acredite aí, porque não temos necessidade de mentir. Aquele dia eu tomei tanto que era para eu ter um coma alcoólica. Essas garrafas de cerveja de 600 ml eu tomei às 24. Nossa. Enchi uma caixa lá.
E eu era enjoado, eu nunca tomava bebida destilada se não fosse eu primeiro a tomar dela e deixava separada aquela garrafa para mim. Eu nunca tomei de prateleira assim, que já estava lá. E aí eu tomei 1,51 litro, 1 litro de conhaque gengibre, tudo nessa condição. Eu mandava abrir na hora e levava para onde eu estava sentado ou jogando bilhar. Tomei 1 litro de gengibre, 1,51 litro, 1 litro de conhaque presidente, 1 litro de menta, 1 litro de batido de coco e 1 litro de cinar. E essas 24 garrafas de cerveja. E foi dando a final da tarde, assim, o dono do bar chegou em mim e falou: Celino, vai embora. Eu nunca vi você beber tanto desse jeito, vai para casa hoje, vai mais cedo, pelo amor de Deus, você vai desmaiar aqui dentro, eu não quero ter problema. E eu fiquei bravo, né, mas acabei indo embora. E chegou lá, minha esposa falou assim: hoje é dia da gente ir para o culto. Isso eram umas 8 horas praticamente. Como é que vai no culto? Eis a pergunta, como é que vai? Não, não era 8 nós saímos de casa, eram umas 7 horas. E ela falou assim: olha, uma coisa eu admiro você, ela falou para mim, você não é homem de mentira, você não quebra contrato, você fez um contrato comigo, você ia na igreja hoje. No Natal, ela passou com o senhor e com a família. Isso. O ano novo agora é esse dia que o senhor está contando. Ela me prensou no caráter. Você não é um que quebra contrato. Pegou na palavra. Entendeu? E eu olhei bem para a cara dela, meio, bem não, eu já estava pronto para desmaiar, deitar e ficar quieto. E aí ela me convenceu nisso, me ajudou a tomar banho, me ajudou a trocar de roupa. E eu fui para a igreja naquela condição. Fomos de coletivo. Pegava 2 coletivos, eu morava na Zona Norte, bairro Solo Sagrado. Fomos para a Zona Leste, bairro de Vila Toninho. Olha, extremo oposto mesmo. E chegamos lá, bêbado, dentro do ônibus, balançando para lá para cá, numa situação dessa. Bebeu o que eu bebi? Não é? E naquela noite eu tive o prazer de ser convidado por Jesus. Aí, a princípio, eu fiquei com raiva do pastor, fiquei com raiva da minha esposa, olhei para a cara dela, não disse para ela, mas eu pensava comigo: eu nunca te bati, mas hoje tu vai apanhar a hora que chegar em casa. Porque você me trouxe aqui para escutar esse pastor jogar na minha cara o que você já falou para ele. Só que ela nunca, Luiz, nunca falou da minha vida ou da nossa vida para pastor nenhum. O culto estava preparado para o senhor. Para mim, aquela noite foi. E aí, nós, naquela situação ali, eu olhava para ela bravo, e chegou um momento que teve um louvor depois disso tudo, e ali o Senhor me quebrantou. Eu estava sentado, fiquei. Hoje a gente não dá mais conta de fazer isso, né? Mas eu me dobrei e botei o rosto entre os joelhos. Não dá mais conta que a barriga não deixa, né? A idade. E aí aconteceu isso. Eu me dobrei e fiz uma oração bem curta. Eu não chamei Deus de meu Deus, eu falei: Deus dos crentes, se você pode fazer na minha vida o que minha esposa fica falando que você pode, e o que esse pastor acabou de falar aí hoje, então muda a minha vida hoje. Eu não pedi para mudar a minha vida de forma aleatória assim, não, muda a minha vida hoje. Fui bem específico. E naquela hora achei que eu ia desmaiar, porque virou uma barulheira na minha cabeça muito grande. E de repente foi tudo aquilo parando, e somente do lado direito, Luiz, esse é o detalhe. Ficou um barulho de água rasas correndo em cima de pedra, aquele barulhinho gostoso de água. E no meio daquele barulho tranquilo da água, eu escutei essa voz: a partir de hoje tu és meu. Fazem 34 anos que estou sóbrio, nunca mais voltei à bebida. Que testemunho forte, hein? Pastor, e de onde é que vem esse vazio existencial para cair no vício do alcoolismo, que é gigante no Brasil, né? Hoje nós podemos analisar algumas coisas ou alguns pontos desse vazio existencial. Sim. O primeiro é a ausência do Espírito Santo, a ausência de Deus na vida da massa, vamos dizer assim. Porque tenta preencher o coração, a vida, a alma com bebida, com droga,
com mulherada, no caso dos homens, as mulheres com muitos homens, as orgias da vida, vamos falar assim. Então, a ausência de Deus, nós não fomos criados para viver sem Deus, não fomos criados para viver sem a presença de Deus. Então, se não temos Deus por meio do Espírito Santo, há esse vazio. Então, esse vazio existencial na vida de uma grande maioria, vamos chamar assim, é a ausência de Deus. E tenta se preencher com outras coisas, e o meu caso foi o álcool. E como é que faz como é que o senhor vê para conseguir essa libertação desse vício? Que caminho que o senhor traça para as pessoas conseguirem sair disso aí? Olha, eu vou falar uma coisa para você, a conscientização seria o primeiro passo, mas a pessoa consciente do vício que ela está, sem procurar ajuda, hoje, eu digo até isso, sem procurar ajuda de um psicólogo, ou de um médico especialista nisso, nessa área, né, para ajudar, e a maior ajuda ela vai vir de Deus. Posso contar um outro testemunho aqui? Por favor. Nós temos aqui dentro da igreja alguns alcoólatras, ex-alcoólatras como eu. Chegou aqui, eu vou dizer nome, depois você não me processa não. Vou dizer o nome. Um é falecido, eu tenho vários, mas vou dizer dois que me impactaram, esses me impactaram. Um aqui, o apelido dele era Pernambuco. Ele chegou muito bêbado aqui, bebinho, descalço, cheirando mal, e era dia de ceia. E eu estava ministrando a ceia, e o Senhor falou assim para mim, dá a ceia para ele que eu vou libertar ele agora. E quando eu mandei dar a ceia para o bêbado, imagina pós-culto, como é que foi? Críticas, até o obreiro me criticaram. Só que no outro dia o cara amanheceu são, permaneceu são, batizamos o cara, morreu crente, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nunca mais bebeu. O outro chama Marcos, congrega aqui conosco, glória a Deus. Chegou bêbado aqui, teve até ajuda para entrar para dentro, entrou com um pé de chinelo só no pé. Entrou, sentou na primeira poltrona aqui, que era a única, já acho que está desocupada, é plano de Deus, sentou aqui. Naquela noite o Marcos foi liberto da cachaça pelo poder de Deus. Então, se alguém estiver ouvindo esse testemunho que a gente conta aqui, e ao invés de procurar um psicólogo, a ajuda da ciência, eu falo que Deus, que é o dono da ciência, pode curar essa pessoa aqui dentro. Sim. Não é? Eu creio. E como é que começa a sua vida evangélica como pastor? O senhor foi na igreja, foi liberto, a sua esposa levou? Onde que o senhor foi tocado e viu assim, ó, Deus quer que eu trabalhe evangelizando nações aí? Isso é legal, viu? Muito bom. Nós tínhamos que fazer um podcast de 2 horas. A gente costuma dizer que a gente não procura o chamado, né? Nasce de um relacionamento, um amor que vai fluindo. Eu falo que é muita intimidade, né? Quando a gente procura intimidade com Deus, sim, começa a nascer, né? É por aí. Você lembra que antes da gente começar a gravar, eu te contei que depois da minha conversão eu passava horas acordado. Sim, eu não dormia, a realidade é essa, eu não conseguia dormir. Dormia 1 hora, às vezes nem dormia, né? Às vezes eu tomei banho só para trabalhar, sem dormir. Uhum. E é interessante, Luiz, que nós não tínhamos preocupação com o sono, com nada, porque o Senhor me sustentava. Sim. É interessante falar isso aqui, porque tem muita gente que acha que servir a Deus é apenas vir à igreja, mas você usa uma palavra muito séria, intimidade, que nasce do relacionamento. Isso. Não é? Sim. E eu comecei a me relacionar com Deus no primeiro dia da minha conversão. Por que no primeiro dia? Porque eu aceitei Jesus no dia 1º de janeiro de 91, e a partir daquele dia eu comecei um relacionamento com Deus. E me tornei íntimo dele de tal forma que quando, já depois de um período de intimidade e tal, eu não conseguia levantar para orar, isso já estava lá com meus 6 meses de conversão, ele botava a mão, você quiser crer, creia, eu espero que você creia. Ele botava a mão debaixo aqui da minha nuca, me colocava para cima e falava, servo, está na hora, levanta. Eu ia para o meu
cantinho de oração. Já ia chorando. E abrindo aqui um aspa, fui batizado no Espírito Santo nesse momento. Num desses momentos dele me chamar, eu acordar literalmente já falando em línguas, né, dos anjos. E aí eu ia para o meu canto ali, pronto. Se eu levantava 3 horas, que era o horário sempre que eu tinha marcado de estar orando, aí pronto, já não dormia mais. Aí era 3 horas de oração, 6 horas tomava banho e ia trabalhar. Então gerou, né, essa intimidade, o quê? A dedicação da leitura. Buscando. Eu falo muito, pastor, que a gente procura essa intimidade com Jesus, com Deus, né? Através de oração, através de leitura da Bíblia, através de jejum, né? Essa que tem que ser a nossa busca. Claro. Olha para uma pessoa que ela é frequentadora de igreja e não a cristão. Ela não tem essas práticas. Ela frequenta a igreja querendo de Deus algo. Mas quando a pessoa é de fato convertida, ela quer um relacionamento para chegar na intimidade, ela começa a praticar a oração, a meditação e a entrega ao Espírito Santo. Aí pronto. Eu digo que essas pessoas que têm essas experiências, ninguém segura ela. Ninguém segura ela. Eu estou achando muito, Deus está falando comigo aqui, estou achando muito interessante, porque vocês podem ver, né, como Deus prepara as coisas. Quando a gente traz um pastor para o podcast, aconteceu, acabou a energia no bairro todo, a gente não conseguiu ir para o estúdio, com a gentileza do senhor, então estamos aqui, né, e a gente falando sobre alcoolismo. Por que eu estou falando tudo isso aí? Porque é uma das coisas que a gente mais ouve na igreja evangélica é sobre isso, sobre bebida alcoólica. Que muitas pessoas que estão aí fora querem que tenha uma liberdade, né, que possa beber nas igrejas evangélicas, né, que o crente possa beber, né. E a gente é muito questionado, porque na Bíblia não tem nada proibindo, né, de você beber, né. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, né, porque a gente é tão criticado, é tão exposto, né, então eu queria ouvir de um pastor sobre isso. Ok. Imagina um camarada como eu, ex-alcoólatra, não é? Eu era chamado de mosca branca quando as pessoas ficaram sabendo que eu me converti. Isso é mosca branca. Bebeu até ontem, hoje não está bebendo? Mosca branca. Raramente isso acontece. E o que eu vejo hoje na mente das pessoas, Luiz, que querem esse tipo de igreja que libera tudo, é a pessoa que não quer Deus. Começando assim. Uhum. Ela não quer ser salva, ela não quer ter um encontro com Jesus na eternidade. Porque ela valoriza mais as coisas que são da terra, onde o que Jesus mandou a gente negar, tudo para tê-lo. Mas se eu quero ter uma parte do mundo e uma parte do céu, então eu vou ficar de fora do céu. Porque Jesus disse, aquele que não negar tudo. Poxa, ele não está mandando você deixar pai, mãe, literalmente, abandonar, desprezar, não é isso. Mas ele diz, aquele que não for capaz de deixar pai, mãe, filhos, esposo, por amor de mim, não é digno de mim, não é? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que se pai e mãe tentam me proibir, a minha mãe tentou, falou que eu era vergonha da família agora, porque eu e o outro irmão que tinha convertido, que agora eu era crente. Eu era vergonha, nós tínhamos uma raiz católica, como que agora eu sou crente, não é? Quando ela me via no álcool, ela ficava preocupada, mas agora que ela me viu crente, o ser crente preocupava mais ela do que o álcool. Olha aí o que é tradição, não é? Então, quando nós olhamos para isso, vemos pessoas indefinidas, e agora vai doer em algumas pessoas, porque tem pastores, pastor Rafael, que não têm a coragem de cima do altar falar para a igreja pecado. Mas não está escrito diretamente que é pecado. Sim, mas se eu pego 1 Coríntios 10, 31, vai dizer o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, se eu pego a lei da moderação, ainda que alguém tome lá um cálice de vinho na sua casa, ou que alguém tome lá uma garrafa de cerveja na sua casa, ele é moderado, ele não escandalizou,
Sinceramente, eu não critico, não condeno. Mas hoje o que o crente quer? Ele quer ir para uma festa de aniversário, de casamento, e ele quer viver como uma pessoa comum, ele quer beber horrores como antes ele bebia. Ou seja, ele não é capaz de abrir mão de um negócio que faz mal para ele, para a família, e desconecta. Aí que está o perigo. Uma pessoa alcoolizada, eu fui alcoólatra, uma pessoa alcoolizada, ela não tem concentração. No entanto, é proibido dirigir bêbado, não é? Fazer uma cirurgia bêbado. Fazer uma cirurgia bêbado. Pilotar um avião bêbado. Não é? Então, como é que a gente vai conciliar esse negócio? Um crente beberrão? Agora, vamos lá, a palavra, você disse que a palavra não condena, né? Ou talvez alguns alegam que não condena. Mas qual é a mensagem de Paulo? Nenhum idólatra, completa, por favor. Nenhum beberrão. Nenhum adúltero. Adúlteros, mentirosos. Fornicadores. Não entrarão no reino dos céus. Então tá lá, ué. Proibiu a bebida? Não, mas ele falou que é o beberrão. É o excesso, né? Não é? Agora, se nós pegarmos a mesma medida para a comida, é o quê? Glutonaria. Para a bebida. A mesma medida. Nenhum glutão entra no céu. E nenhum beberrão entra no céu. Está lá escrito. Agora, o difícil, Luiz, é isso que eu acabei de dizer. Eu acho também, né, desculpe ele cortar, é aquela história da porta estreita, né? Eu acho que é por aí que as coisas, né? A gente tem dois caminhos, né? Tem um caminho mais largo, por né? favor. Mais estreito. A gente sempre parte do princípio do controle também. Por exemplo, na criação, como nós cremos na palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, sim, ela que dirige a nossa conduta. E nós entendemos que na criação o Senhor também fez toda a natureza para dela desfrutarmos. E ele disse assim: sujeitai a terra e governai-a. E hoje as pessoas que era para ter governo, muitas delas permitem que o vício as controle, seja o tabaco, a bebida, a falta de controle, a falta do domínio próprio. Então, nós cremos que quando a pessoa ela está em Deus, ela recebe o Espírito de Deus, ela recebe o espírito do governo, da autoridade, para agradar a Deus. Então, não é uma questão de regras. Sabemos que Provérbios e Eclesiastes diz que uma sociedade sem regras ela auto se destrói. Isso é uma verdade para uma empresa, uma verdade para a família, nas escolas, em qualquer organização. Uma sociedade sem regras auto se destrói. E às vezes o ser humano ele quer viver sem regras, porque ele não tem um governo de si mesmo. E uma das restaurações que Deus faz no ser humano é o governo de Deus nele, né? E nesse sentido, pessoas são derrotadas pela cana, não é? De onde vem o álcool? As pessoas são derrotadas pela cevada. Elas são derrotadas por aquilo que Deus criou, por uma criação ou por uma criatura. E elas não exercem o governo como imagem e semelhança de Deus. Então, na falta de domínio próprio, é onde realmente habita os excessos. Os excessos. Então, na mesma medida da bebida está também a mesma medida da comida, né? Os beberrões ou os glutões. E então, comer em excesso se torna pecado. O beber em excesso se torna pecado. Por isso que a igreja ela fala da porta estreita, do caminho apertado, porque realmente tem que ter essa luta de carne e espírito, tem que ter uma crucificação das próprias vontades. E seria isso, né? Talvez a minha contribuição aqui agora. E talvez aí a gente encontra muitos dentro da igreja, Luiz, que não abandonaram a prática, não porque Deus não fez, é porque não foi ensinado a renunciar. Porque você só aprende quando você é ensinado. Sim. Não é verdade? Então, quando uma pessoa chega que ele é ensinado a renunciar isso, que traz dano para a saúde dele, para a vida dele, para a família dele, então ele vai ser ensinado. Agora ele vai colocar na mente o quê? Poxa Deus, se eu estou te desagradando, me ajuda a te agradar, libertando-me desse vício. Sim. Minha família sofre, minha esposa não gosta, meus filhos às vezes tem pai, você sabe, tem história, né? Tem pais que chegam em casa e os filhos estão assustados com o modo que ele chegou.
Eu acredito muito nessa parte de maldição geracional, do avô que era alcoólatra, que é o pai, que é o filho, né? Eu acredito muito nessa linha, que acontece muito isso, né? E aí- E isso a gente tem que quebrar, né? Essa maldição Nós acreditamos a também. gente tem que quebrar. Acreditamos e trabalhamos com cura e libertação. Por isso que eu costumo dizer, Luiz, que a missão evangélica Jesus Cristo é o caminho, não desmereço, pelo amor de Deus, não é nesse contexto, tá? Eu digo que Jesus Cristo é o caminho, ela é uma igreja completa. Nós trabalhamos com o principal, arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados vossos pecados, e você receba o tempo de refrigério na sua vida pela presença do Senhor, não é? Então, quando nós pregamos isso, a pessoa vai começar a entender, poxa, minha vida é uma tribulação. Então, se eu arrepender e aceitar Jesus, Ele me garante que eu vou ter uma vida mais confortável? Sim, Jesus garante isso. Não que estaremos isentos das tribulações da Sim. vida, não é? Vamos estar mais preparados, né? Muito, muito mais preparado para enfrentar o dia mau, não é? Agora, quando uma pessoa não é orientada, pastor Rafael, a esse respeito, ela continua levando a vida no modo automático de antigamente. Eu vou levantar, vou trabalhar, de tarde vou tomar minha cachaça, vou tomar minha cerveja, vou fumar meu cigarro. Não tem limite. Não tem limite, não é? Mas quando ela é orientada, ela começa a pensar no que Deus está falando. Agora, se a gente prega isso, que é a salvação, imediatamente a gente entra falando de libertação. E logo após a gente costuma falar de cura, seja ela interior. Trabalhamos muito com a mentalidade nova hoje, né? E essa molecada chega na igreja todo desorientado, né? Mas hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos dado sabedoria para também orientá-los. Então a gente trabalha com a salvação, que é a base de tudo. Libertação, cura, né? É o terceiro aspecto da nossa igreja aqui. Por isso que eu falo que a nossa igreja é uma igreja completa. Não estou falando que as outras não são. Estou falando de onde eu pastorei. Sim, sim. Você entendeu? Aí nós temos também a questão da prosperidade, que muita gente leva a prosperidade como uma teologia da prosperidade. Não, eu não acredito nisso. Pelo menos aqui, nós não falamos dessa forma. Essa troca, né? Não, essa teologia de você fazer barganha com Deus. Não, não, pelo amor de Deus, nada disso. Então, só que nós vemos aqui pessoas que foram ensinadas a ser fiéis com um pouco daquilo que ganha, trazendo na casa do Senhor, e vemos na vida deles aqui pessoas que moravam com todo carinho eu vou dizer isso, tá? Pessoas que moravam em casinha de madeira, pessoas que moravam em casinha de placa baixinha assim, que não tinha nem condição de você ficar lá dentro de calor, tinha que arrumar a árvore do vizinho, se não tivesse árvore na frente da casa, para ficar lá, porque não tinha jeito. E hoje a gente vai vendo essas pessoas aqui na igreja morando em casas próprias de 3 dormitórios, 3 banheiros dentro de casa, andando de carro, que chegou a pé, de bicicleta. Mas eu vejo também isso que o senhor está falando, é que é um trabalhar dentro da igreja. Porque Sim. essa pessoa que chegou aqui bêbada, né, muitas vezes, e curou do alcoolismo, ou curou de algum outro vício, das drogas, a tendência dela é só prosperar, né? Prosperar. Porque ela vai parar de gastar dinheiro com isso. Sim. Daqui a pouco vai, né, se conscientizar de começar a estudar, né? Melhorar de vida, né? A tendência é só melhorar. Só E melhorar. a união da família, né? A família estava em frangalhos e vai unir a família. Restaura e a tudo. pessoa vai embora, né? Restaura Deslancha. tudo. Mas existe um problema também aí. O que eu acho, pastor, o que eu queria lhe perguntar é isso. Eu vejo assim, em muitos aspectos, que você consegue a cura, a libertação na hora. Geralmente no domingo, vamos botar um exemplo, né? E a partir de segunda-feira, como é que a igreja ela trabalha essa questão de acompanhamento? Como é que é feito isso? Hoje nós falamos com sentimento, vamos falar assim, no coração. Nosso acompanhamento ainda é limitado, mas acompanhamos. Por isso que eu estava dizendo para você que a partir do ano que vem nós teremos uma equipe já formada para isso, já estamos preparando. Lideranças. Isso, para acompanhar esses casos mais de perto. Por quê? Hoje a gente centraliza mais pastores, missionária. A gente pega contato das pessoas e passa esse contato
né, para os nossos obreiros, mas a equipe, diante da demanda, é muito pouca. Você entendeu? Sim. Mas, graças a Deus, tem dado resultado, muito resultado. O resultado é positivo, graças a Deus, né? Mas a gente quer mudar isso, melhorar isso. Por quê? Como você está falando, a pessoa chega aqui, ela recebe uma palavra de conforto, otimismo. Você pode, você consegue com Deus. E ele sai daqui, poxa, Vibrando. eu sou o super-homem, né? Mas, quando chega lá fora, a realidade é outra. E se ele não tivesse acompanhamento, ele volta. Ele vai ficar 2, 3 dias, é a média. 2, 3 dias. Ele não teve apoio de ninguém da igreja, ninguém visitou ele, ninguém fez nada, a tendência é voltar, né? É isso aí. A tendência é voltar. Se eu falar do Marcos, o Marcos, eu visitei ele. No outro dia, eu já estava na casa dele. Passou um dia, no outro eu estava lá de novo. Passou um dia, eu estava lá de novo. Você entendeu? Teve dia de eu só passar lá e falar assim: você está bem? Ô, pastor, beleza, obrigado por passar. Não dá tempo de eu ficar hoje mais, beleza? Te espero no culto hoje. Mandando mensagem, sabe? A gente carrega as pessoas de mensagem positiva, né? Se preocupando. Isso aí. Você entendeu? Então, quando nós vemos isso acontecer, a gente não deixa. E eu tenho outro problema muito sério dentro da igreja. Eu falo que isso é modo geral. Por exemplo, a pessoa chega aqui, ela precisa de uma libertação, não é do álcool. Ela precisa de uma libertação, não é, sabe, da prostituição. Ela precisa libertar de si mesma, dos seus medos interiores. E vou dizer uma coisa para você: esse tipo de pessoa é mais difícil ser tratado do que a pessoa alcoólatra. É mais difícil. Porque essa pessoa não abre o coração de uma forma a crer que a situação dela pode ser resolvida talvez num piscar de olhos. Outras são progressivas. Vou te dar um testemunho de ontem. Eu gosto de ficar lá fora, sabe? Até o culto começar, eu recebo pessoas, eu abraço pessoas. O bate-papo. Não gosto de se ver, não tem cadeiras aqui no altar para ninguém sentar. Nós nos misturamos no meio do povo. E chegou uma senhora de carro, não sei se foi táxi, eu não reparei. Chegou, desceu, ela, o filhinho dela, e eu já fui receber ela na rampa de entrada ali. E aí, ela chorando: o que houve? Eu falei assim: foi uma dificuldade para mim chegar aqui. Eu falei: o que foi? Eu disse: eu estou com medo, eu sofro de síndrome do pânico. Há 13 anos eu estou tratando de depressão. 13 anos? Mas você quer ir embora desse jeito ou você quer ficar legal? Foi a minha pergunta. Vem sim, você quer ficar legal? Ela olhou com aquele olhão estacalado para mim. Não, eu queria ficar liberto, mas foram 13 anos sofrendo. Eu tenho medo de sair sozinha na rua, eu não saio na calçada. Eu não atravesso rua, não vou no mercado há muito tempo. Eu falei: tá bom, vem aqui. Abracei ela, orei com ela lá fora, antes dela entrar para dentro. Levei ela para fora, lá para a rua. Parei na calçada, falei: atravessa. Ela olhou para mim: você está falando sério? Eu estou falando muito sério, atravessa. Ia até contar isso ontem e não contei. Atravessa a rua. Ela olhou para o filho dela, ele abaixou a cabeça, inseguro. Eu falei assim: se você quer ser liberta, atravessa a rua. Ela atravessou a rua, voltou para o meu lado, falei: agora você vem, não trava aí não, vem que eu não vou te buscar não. E nesse tom de autoridade: eu não vou te buscar não, vem, e nem seu filho vai te buscar não. Ela atravessou de volta. Falei: agora você volta lá. E ela voltou. Falei: agora você volta para cá. Foram 3 vezes, ou seja, ela fez 6 vezes o trajeto. Agora o choro dela, quando ela me abraçou na última vez, foi já um choro de desabafo, de alegria. Você está bem? Ela falou assim: eu estou bem, eu estou sem um peso aqui dentro, parece que abriu. Falei: você está vendo como é que é o poder de Deus? Agora, por que muitos não têm essa libertação? Porque às vezes não tem o contato conosco, entra e sai, não procura pastor, e nem tudo Deus revela, né? Nem tudo Deus revela. Então sai, pastor Rafael, e vai embora com aquele mesmo problema, porque às vezes a pessoa tem medo de se abrir. Uma coisa interessante, pastor, é que através da oração,
vamos falar assim, o senhor crê no poder de Deus, nós cremos. Muito. E a Bíblia diz sobre a imposição de mãos, a oração pode muito em seus efeitos, não é? E a pessoa também agiu. O senhor levou ela a agir exatamente, A pessoa teve atitude, né? desafiando o problema dela. Porque a síndrome do pânico, a depressão, ela faz com que a pessoa ela não tenha confiança nem de atravessar a rua. Sim. E ela travou, não queria atravessar. É, a doença mais atual, né? A depressão, as pessoas ansiosas. Segundo a OMS, passou as doenças cardíacas, a depressão e a ansiedade, né? Passou. Passou. Por isso eu considero isso aí espiritual. Não falo para você que é genética, hereditária. Não. Falando em palavras mais abertas, isso é demônio. Porque nós já tivemos manifestação de demônios aqui. De tal forma a ponto de falar assim, eu vou acabar com ela, vou destruir essa pessoa. Na depressão, na síndrome do pânico. Pegamos uma menina agora de 16 anos, mora aqui no bairro, ela quebrou a janela tudo no braço, se machucou toda. E nos chamaram lá. E atendemos aquela menina. Os demônios pegavam ela assim, ó, em cima da cama. E veio para a igreja, pegou o demônio nela aqui. Ficou liberta. Tinha síndrome do pânico, depressão, como fala, a pessoa dorme, tem lá os seus pesadelos, pesadelos, para a glória do Senhor Jesus, ficou liberta, a ponto de, acho que 30 dias depois, ela montar no caminhão com o marido, ficou, acho que 20 dias viajando com ele. Nossa. Bom demais. Você percebe como é que é o negócio? Porém, tem coisas, Luiz, que já só depende de Deus quando Deus dá uma visão. Tem uma irmã, estava sentada logo aqui na segunda fileira, câncer no útero, grávida. E o médico falou assim, vamos tirar? Útero, vamos tirar, neném. Tem jeito. Que pena, né? Você não tem sorte. E ela veio com aquele diagnóstico aqui para a igreja um dia, já era membra, sentou ali, estava tristonha, e eu ministrando, e eu olhei para o rosto dela e falei assim, escuta o que eu vou dizer. Aí eu desci. Tem coisas que é mais forte que a gente. Desci e falei para ela assim, te falaram, o médico falou, você vai tirar o útero e o bebê que está aí dentro. Você não vai tirar nenhum nem outro. O nenê vai nascer e o câncer vai embora. Pronto. Foi curada instantaneamente aí. Voltou no médico e não tem mais nada. Milagre, né? Milagre. Então, se uma pessoa que está aqui, ela for também, vamos falar assim, escolhida por Deus naquela noite, ela é um alcoólatra, e Deus falar que vai curar ela, como aconteceu, lembra que eu falei da ceia? Sim. Dei para o rapaz, ele ficou curado na hora. O outro não fez nada disso. Apenas ele recebeu a palavra da fé e oramos com ele ficou liberto. Pronto. Não podia dirigir mais há muito tempo sem trabalhar. Escuta, sem trabalhar. Agora, a gente diz felizmente, mas infelizmente também, porque tem domingo que nem no culto ele está, porque está viajando, está trabalhando. O camarada estava aí depressivo, alcoólatra. A igreja aqui crê muito e trabalha muito os dons espirituais, né? Muito, graças a Deus, Luiz. Aqui nós damos liberdade ao Espírito Santo. É aquilo que a gente está falando agora há pouco aqui, você falando sobre a pessoa, ela não se define, ela não se decide, se ela não consegue uma libertação, ela não consegue uma cura. Por quê? Porque ela não deu ainda a liberdade do Espírito Santo entrar dentro dela. Porque a partir do momento que o Espírito Santo entra, você vai lembrar do que Jesus disse. Eu estou à porta, estou batendo. E eu gosto da expressão de alguns pregadores mais pentecostais, doidão, que são mais doidos que nós, né? Eles falam assim, a maçaneta só está para lá de dentro. Jesus não tem a chave, é você que abre, né? Então, se a pessoa entende isso, se ela for sincera dentro da sua fraqueza, porque é na fraqueza, e ela falar assim, Senhor, na minha fraqueza, olha para mim então, eu não posso, eu não venço, eu não consigo, mas se o que a tua palavra está sendo ensinada é a verdade, eu prefiro acreditar nessa verdade. Então eu quero que o Senhor entre aqui dentro e muda a minha história,
Muda hoje. Foi o que eu falei? Se o senhor é o Deus da minha esposa que fala isso, que o senhor pode, esse pastor acabou de pregar tudo isso aí, então, Deus dos crentes, se o senhor pode fazer tudo isso, então muda a minha vida hoje. E não mudou? Muda mesmo. Instantaneamente. Glória a Deus. Não é? Mudou instantaneamente. Luiz, é muita coisa que a gente tem para contar e eu sei que você tem mais alguma pergunta, pode fazer. Posso abrir uma aspas, né? Um parêntese? Eu estou aqui ouvindo, né? Participando. Não, Rafael, fica à vontade. E há uma preocupação O podcast também. é nosso. Glória a Deus. Há uma preocupação até com os cristãos que nos assistem. A minha preocupação foi com a regra doutrinária. Por exemplo, num culto específico de Santa Ceia, Deus olhou para um homem e te orientou, te inspirou, né, nos dons espirituais, a ministrar a Santa Ceia para uma pessoa naquela condição. Então, a minha preocupação com a regra doutrinária, com os cristãos que conhecem a palavra de Deus, a Santa Ceia não é ministrada para o público em geral, é ministrada para os fiéis, para os cristãos, para os batizados, né? Então eu queria deixar isso claro, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas então a igreja, né, o Ministério de Jesus Cristo é o caminho, é da porta larga, porque tem muitas acusações, às vezes, né, algumas setas de inflamação que vem devido a uma falta de entendimento naquilo que a gente está falando. A pessoa pegar essa palavra fora do contexto. Fora do contexto, exato. Então o contexto é libertação, o contexto é milagre. Mas como assim então? Como que às vezes Deus permite um adendo aí? Eu vejo da seguinte forma: o sangue de Cristo também foi derramado pelos pecadores. Em algumas ocasiões especiais em relação à Santa Ceia, Deus, que não está dentro da regra, mas Ele é o dono da regra, Ele estabelece alguns conceitos de milagre extra, eu vou dizer assim. E exemplo disso é a mulher cananeia, né? Jesus falou assim, olha, meu tempo ainda não é chegado, eu não fui enviado a não ser para os filhos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é tempo ainda de chegar os milagres até vocês, né? Então eu penso, né, no sentido teológico, que Jesus Cristo estava dizendo, depois que eu pagar o preço do pecado do mundo inteiro, então todos na mesma fé terão acesso a milagres, a libertação. E aí Jesus falou, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E o Senhor Jesus disse, ela disse, né, fechando o argumento de Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas das mesas que caem dos seus donos. E Jesus falou, grande é a tua fé, então vai e te seja feito conforme você pediu. Então até no sentido da regra da Santa Ceia, um exemplo disso foi também em Rio Preto, Priscila, né? Ela chamava-se Priscila, uma membra, e era o culto de Santa Ceia, o Senhor te orientou a primeiro pegar o cálice do vinho ali, do suco da uva, que representa o sangue de Jesus, dá para ela primeiro aplicando na testa dela, porque ela estava com 2 tumores frontais aqui, lembra desse testemunho? Lembrei. E aí ela mostrou, na época não tinha data show, né? Na época era retroprojetor. Ainda falei assim, ela trouxe as chapas. Falei, você está com 2 tumores no hipotálamo. Me veio a memória agora. E ela foi para o médico depois daquilo, né? E aí, mas peraí, é culto de Santa Ceia, não é culto de milagre, mas então nós manda em Deus ou no Espírito Santo, né? Então só protegendo a mentalidade e a fé dos cristãos, às vezes a direção do Espírito Santo vem de uma forma em que a própria Bíblia diz, né? É para confundir a sabedoria dos sábios. É que eu acho que, infelizmente, assim, tem muitas igrejas, né, o pastor e Rafael, que pregam só milagres, né? E isso é colocado de uma exposição, de uma forma assim tão afrontosa nas mídias aí, que é difícil da gente acreditar depois que a coisa aconteça naturalmente. Uhum. E choca a gente, né? Choca. Verdade. Você nota bem. Eu vou dizer algo aqui para você. Se você quiser, uma hora, perguntar para o Leandro o que ele já viu aqui dentro. Pode perguntar, você tem liberdade. E você tem liberdade de falar, viu, Leandro? Leandro está ali na moita ali, ó. Tem liberdade de falar. O que ele já viu aqui, desde os 11 anos que ele chegou aqui. Está com 13 anos comigo aqui. A própria vida do Leandro é um milagre. Essa é a realidade.
né? O que ele já viu acontecer aqui. A tia dele trouxe aqui, você vai lembrar desse milagre. Um rapaz, eu falo um rapaz, mas um senhor, ele e a esposa dele, cego, lá do Laranjeira. Ele entrou com a mão nas costas da esposa, claro, se guiando por ela. E quando eu olhei aquilo me comoveu, me incomodou. E eu cheguei nele e falei assim, qual é o seu problema? Ele falou assim, eu perdi a visão e os médicos dizem que não recupera mais. Eu falei, assim, a palavra do médico vai ser hoje contraditória no céu. Olha. Orei com ele. E no próximo culto ele voltou com a Bíblia da menor letra que tinha para ler de testemunho aqui para o povo. Que glória, hein? Lembra desse rapaz, Leandro? Lembra, né? Então, aqui dentro do ministério, que tem milagres aqui que você fica espantado de ver. Você entendeu? Mas isso tudo, vou voltar lá no princípio de uma pergunta que nós estendemos, abrimos tanto leque que eu não te respondi. Como é que você sentiu que você era chamado para isso? Falamos do relacionamento que gera a intimidade que gera autoridade. É assim que funciona. E por um período muito longo eu me prostrei e me prostro até hoje. Talvez alguém, posso usar uma palavra meio chula? Sim, é liberdade. Às vezes as pessoas pensam isso é babaquice, mas até hoje eu sinto um frio na barriga ao subir aqui nesse altar. Mas isso é importante. Até hoje. Isso é importante. Até hoje, 34 anos após a minha conversão, eu choro para tomar santa ceia e sem fazer força. O Senhor me quebranta de uma forma linda, por gratidão de saber o que Ele fez para me alcançar. E aí, nesse período todo, com um ano, eu passei uma prova, eu não vou entrar nessa questão, que senão vai demorar muito. O Senhor me permitiu passar numa prova de perder tudo, só não perdi minha casa e alguns móveis dentro de casa, por 18 meses. Quem estava no auge, volta aqui no zero. E num dia assim, frio, mas muito frio, eu saí de casa, falei para minha esposa, vou procurar uma igreja, porque no desespero alguém pode fazer, vou procurar um boteco, vou tomar uma, né? Não, vou procurar uma igreja, eu vou procurar ouvir a palavra de Deus. Na nossa igreja não tem culto hoje, e procurei uma igreja, entrei numa igreja que foi muito criticada, ainda é, Deus é amor, uma igreja pequenininha, no muito 40 metros quadrados, só tinha uma cadeira desocupada na beira da porta. Entrei e sentei, e uma senhora, que lá a mulher não usa o altar, ela fica aqui na parte de baixo, uma mesa na frente dela, ela falando, e ela parou de falar, olhou para mim, moço, fica de pé, que Deus quer falar contigo, você aí, apontou o dedo para mim. E aí eu olhei para trás, poxa, eu era o último, e eu nem tinha dado conta que eu era o último. Olhei para trás e falei assim, moço, você que olhou para trás, não tem mais ninguém atrás de você não. E ela fez assim, é você, rapaz, aquele dedo parece que quase relou no meu rosto. Fica de pé, ainda fez uma exigência, fica de pé que Deus fala contigo. Eu fiquei de pé, trêmulo. Contou a minha história, do dia da minha conversão até aquele dia. Contou toda a minha história. Não tinha como falar que não era Deus. Levou uns minutos para me falar tudo aquilo. E falou assim, e tu serás pastor de um grande rebanho. Deus irá te preparar, você será pastor. Eu falei, ixi, caramba, eu estava tão acreditando nesse negócio, agora acho que eu desacredito ser pastor. 18 meses de conversão. E ela falou assim, para tu saber que foi Deus que falou contigo aqui hoje, a tua prova acaba hoje. 18 meses de prova. No outro dia chegam na minha casa lá um rapaz que eu tinha trabalhado para ele, me devia uma grana boa, mas até para ele Deus fechou a porta para ele não me pagar.
E aquele dia chegou lá em casa com espécie, não foi cheque não. Não tinha cartão de crédito, era coisa rara, né? Pix não existia, internet não existia. Década de 90. Estava ainda chegando no Brasil. Então, ele me pagou e depois daquele dia para frente, não que não tivemos problemas, Sim. mas nunca mais eu tive um problema daquela natureza de passar até necessidade. Estava eu num culto de uma outra igreja, lá vem de novo uma mulher, sempre Deus usou uma mulher para falar comigo, depois que usou o Sérgio, o pastor Sérgio, veio lá marchando, tu vai ser pastor, foi eu que te chamei, parará. Aí eu comecei a entender sonhos que eu tinha tido no início da minha conversão, e Deus falou comigo várias vezes a esse respeito, usou vários profetas para falar que eu ia ser pastor, 10 anos após. Porém, veja bem, quando Deus começou a falar isso na terceira vez, eu comecei a me preparar. Como? Reparar a conduta de pastor, estudar mais. Eu já estudava muito, e agora comecei a estudar o dobro. Ser pastor não é mole não, né? Então, comecei a me preparar, porque o dia que Deus me chamar, eu quero estar pronto. Foram várias confirmações. Várias. Se não me falha a memória, acho que foram seis confirmações, assim, a fala direta. E aí a última, que foi a 7ª, falou: chegou o tempo, tu vai ser pastor. E aí, eu estava, isso já fazia 10 anos, eu estava numa igreja, na realidade já era Jesus Cristo é o Caminho, e o pastor que era presidente na época me empossou numa congregação, então a partir dali fui ser pastor. O mais difícil, Luiz, foi quando Deus me deu a visão que eu seria presidente do ministério. Por quê? Porque o presidente do ministério era meu irmão. Uma igreja, Jesus Cristo é o Caminho, que não nasceu por rebeldia, da vontade do homem, desobediência, não, nasceu debaixo de oração. Por quê? O meu irmão era de uma igreja, por conta de adultério, vamos abrir logo o jogo, saiu da igreja. Eu já estava congregando na presbiteriana renovada, pastor Afonso, eles amavam a igreja. Sim. E aí, o meu irmão inaugurou essa igreja, depois de mais de tempo de oração, e depois fez 30 dias de oração no monte. Por quê? Ele era dirigente de uma congregação, ele era pastor, e aí ele foi, então, entregou a igreja, e o pessoal que saiu foi para a Quadrangular, foi para a Assembleia, outras igrejas, o pessoal que estava com ele, não permaneceu no mesmo ministério. E aí o pessoal voltou para cima dele: pastor, nós não conseguimos se adaptar, não estamos conseguindo se adaptar em outro ministério não, foi o senhor que nos ensinou aqui, o senhor dá um jeito, e aí nós vamos estar aqui na tua casa, você faz culto para a gente aqui, nós vamos cultuar a Deus aqui. Pressionado. Ele falou: não é assim que funciona não. Se isso for acontecer, tem que ser debaixo de uma direção de Deus. Se vocês quiserem, vocês vão ter que ir para o monte comigo 30 dias orar. E foram 30 dias debaixo de chuva, não, estava lá no monte orando, todo dia de noite, 30 dias. E aí, Deus numa madrugada deu para ele o nome: Jesus Cristo é o Caminho. E ele falou: Senhor, faltam uns dias ainda para encerrar. Se esse nome aqui for o nome que o senhor está dando para abrir igreja, tem que ter uma confirmação lá no monte, o senhor tem que dar para outra pessoa lá, porque aí eu vou saber que é para mim abrir uma igreja. E aconteceu, e chegou lá, o último dia, ele falou: olha, eu tenho um nome aqui, está aqui no meu bolso, tirou o papel, está aqui, mas ninguém vai saber disso aqui ainda, porque eu fiz um desafio com Deus, mas alguém tem que ter o mesmo nome que está nesse papel. Aí um diácono falou assim: eu tenho aqui um nome que eu também creio que foi Deus que me deu, então vamos ver quem que está certo. Pegou o nome do diácono: Jesus Cristo é o Caminho. Ele pegou o papel que estava no bolso dele, colocou perto: que nome está aqui no meu? Jesus Cristo é o Caminho. E houve aquele alvoroço do Espírito Santo naquela hora,
até pessoas foram batizadas no Espírito Santo naquele dia, e nasceu o Ministério Jesus Cristo é o Caminho. Então ele era o presidente, e ele estava numa luta depois de um tempo, como é que eu vou usar a expressão, hein, rapaz? Acidente também, a laje, isso, houve um acidente, quebrou, fraturou a cervical. Nossa. Era para ter ficado tetraplégico, mas Deus teve bondade, misericórdia, ele continua trabalhando até hoje. Tá, mas ele não se identificava mais com liderança pastoral. E ele começou a orar. Deus, o que o Senhor vai fazer com esse povo? Eu não quero mais ser pastor. E aí Deus me deu a visão que eu iria assumir a presidência do ministério. E uma coisa impressionante, me levou em cima do púlpito, na visão, botou um molho de chave na minha mão, fechou em cima, falou comigo, pensa no tamanho, se é anjo, se é Jesus, eu não sei, creio que era Jesus, pensa, reluzente, botou aquela chave, aquele molho de chave na minha mão, fechou a minha mão, botou a mão dele em cima e uma embaixo, falou assim: a partir de agora é com você, não temas, estarei contigo, onde tu fores, onde tu pisares, não temas. E aí ele me fez lembrar nessa visão de palavras proféticas que nos últimos tempos já começou a ser assim: vou te levar para outros lugares, vou te levar para outros lugares. Espero que esteja de pé, e estou com uma agenda agora para talvez segundo semestre do ano que vem para a Irlanda, e talvez de lá Portugal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor Celino, Rafael, pena que o tempo está acabando, e eu quero ainda conversar muito com vocês numa outra oportunidade, em 2026, fazer um convite para vocês, porque a gente tem que continuar essa história. Não conseguimos nem chegar em Cacilândia ainda, né? Puxa, nós estamos ainda em vida. Rio Preto ainda, né? Então eu quero saber dessa trajetória toda de vocês, né? Vocês são uma bênção. Amém. Em Cacilândia, e a gente fica muito agradecido, né, de estar com vocês dois aqui no História, contar um pouco da vida de vocês, falar um pouco sobre a igreja, né, e desses testemunhos tão bonitos, tão impactantes. Mas nós estamos já em tempo de Natal, né? Natal. De ano Novo. Eu queria pedir para o senhor fazer uma oração agora para esse público grande que está nos assistindo, né? E com esse intuito, né? Natal 2026, que as pessoas renovem, né, na mente esse fervor pelo Espírito Santo, as pessoas que não têm, que tenham, né, nesse sentido. E antes disso, o senhor fazer essa oração, né, e o Rafael, por favor, onde é que fica a igreja para as pessoas procurarem vocês? Onde é que ela está localizada? Bairro de Lourdes, lá em Paranaíba. Infelizmente, aquilo que eu estava contando para você nos bastidores, eu tive que fechar as demais igrejas, eram 6. Certo. Fiquei somente com a igreja de Paranaíba. Tá. E aqui em Cacilândia? E aqui em Cacilândia é JK 820. E os cultos são que horário, pastor? Terça-feira e quinta-feira às 20 horas Brasília, domingo 19 horas Brasília. Bacana, tá? Legal. Tá aí, então fica o nosso convite. É um convite que tenho certeza que o pessoal vai estar aqui com vocês. Queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e fizesse uma oração com esse intuito que a gente conversou há pouco. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, encerrando esse podcast, orando pela nação brasileira, que chega no momento, Senhor, de festas, Natal, que se comemora nascimento de Jesus, mas ainda, Senhor, infelizmente, muitos só falam em Natal, mas esquece do aniversariante. Peço que nesse momento, Senhor, Tu abra o entendimento de uma grande massa, meu Deus, que possa sim reverenciar o aniversariante nesse dia. Papai querido, e muitas pessoas em aflições, muitas pessoas, papai querido, sem um norte, sem decidir de fato, meu Deus, o seu destino, sem decidir a sua vida, que nesse Natal, então, meu Deus, possa essas pessoas ter um real encontro
encontro com o Senhor Jesus, um real encontro com aquele que nasceu há mais de 2025 anos atrás, ou para que realmente haja uma transformação, uma mudança de vida, que haja, Senhor, uma nova etapa, novas esperanças para o ano de 2026. Senhor amado, oramos abençoando todos que estão assistindo esse momento e recebendo essa oração, para que o Senhor encontre nesse Natal o coração deles aberto, a casa deles aberta, para que o Senhor possa entrar e ali fazer morada. Sim, Senhor, para que toda essa família receba a bênção, receba a tua salvação, receba um milagre, não um milagre de Natal, mas um milagre do Senhor do Natal, em nome de Jesus, assim abençoamos. Amém, graças a Deus. Amém. Gente, que podcast bacana, hein? Que história comovente, linda essa história, e vai ter muito mais em 2026. O pastor Celino, o filho Rafael vai estar aqui com a gente, contando o final dessa trajetória até chegar aqui em Cacilante. Não se esqueça, se inscreva no YouTube, se inscreva no Instagram, nos ajude, compartilhe, comente com as pessoas, tá bom? Um abraço, não se esqueça, próximo podcast pode ser o seu. Abraço.